Olá pessoal, eu vou começar aqui as atividades desse canal, que consiste no seguinte: desenvolver atividades relativas à disciplina de cálculo 3 do curso de Física EAD da Unifei. Eu faço esse curso à distância, né? E o objetivo do canal é o seguinte: eu quero resolver, né, as atividades da disciplina no canal, né, fazer os exercícios. Contudo, nem todos os exercícios eu conseguirei resolvê-los, né? Então, como que eu vou proceder? Os exercícios que eu conseguir resolver, eu vou postar no título como soluções. Por exemplo, esses que eu vou fazer hoje já são soluções, são exercícios que eu consegui resolver, consegui tirar as dúvidas, sanar minhas dúvidas através do fórum, da disciplina, né? Agora, os exercícios que eu, mesmo com a tirada de dúvida de toda a disciplina, eu ainda continuar com algum tipo de dúvida, eu vou fazer o seguinte: eu vou postar o vídeo, né, com o meu desenvolvimento, para que os colegas possam, se tiverem interesse, de auxiliar, de compartilhar, né, para que o pessoal fique à vontade nesse sentido de fazer um estudo comunitário e uma resolução conjunta. Então, os vídeos que não estiverem solucionados, eu vou postar como dúvidas no título. E os vídeos, as atividades que eu já tiver conseguido resolver, eu vou postar como soluções, né? No próprio título eu vou colocar lá atividade 3 ou atividade 1, atividade que for, soluções para a Unifei, né? Vou fazer um título nesse sentido. E as atividades que eu não tiver resolvido, eu vou colocar atividade tal, questão tal, dúvida. Aí então significa que aquele exercício não está resolvido, que na verdade ele está desenvolvido até certa altura, mas que não foi ainda totalmente solucionado. E aí eu conto com aqueles colegas que já conseguiram, ou que têm uma experiência maior, ou que queiram ajudar de alguma maneira na solução do exercício. Tá ok? Então aqui, esses exercícios que eu vou fazer são da aula 1. É a primeira aula do professor aí. Ele me auxiliou bastante. Lá no fórum eu já postei as minhas dúvidas e ele sanou as dúvidas e respondeu, né? E com base em tudo isso que foi feito, eu vou colocar aqui as soluções. Então a primeira questão, né, é d2x dt2 mais 3dx dt mais 4x igual a zero. E a atividade era a seguinte: era colocar a ordem e o grau da equação. Então a ordem dessa equação é a maior derivada, né? Essa aqui é a primeira derivada e essa aqui é a segunda derivada. Então a ordem, essa equação é de segunda ordem, né? A primitiva dessa equação, né? Ela foi derivada duas vezes para que se chegasse até essa equação aqui, né? Até nessa equação diferencial. E o grau
E o grau dessa equação é o primeiro grau. Por quê? Onde que a gente vai verificar que é esse primeiro grau? Justamente na maior derivada. Então a gente vê o grau aqui, ó, que é de primeiro grau, essa maior derivada aqui. Tranquilo? Então vamos para a segunda questão. Resolvido já. Y duas linhas ao quadrado mais y três linhas mais 2xy linha, isso tudo igual a zero. Então, com base que nós dissemos, a ordem, né? A ordem desta equação é a terceira ordem, porque ela foi a primitiva foi derivada 3 vezes e a gente chegou nessa equação aqui. E o grau, a gente sempre tem que olhar na maior ordem, o grau também é de primeiro grau, né? Então uma equação de primeiro grau aqui, né, já que a gente está falando de equações diferenciais, e de ordem 3. Toda vez que eu vou falar grau, geralmente eu falo função. Então, se caso acontecer, vocês me perdoem aí. Agora, número 3 é d2 ρ d θ 2, isso tudo ao quadrado igual ρ ao quadrado mais d ρ d θ ao quadrado, e vamos colocar aqui a ordem, né? A ordem dessa equação, no caso essa aqui é a primeira derivada, essa aqui é a segunda derivada, então ordem 2. E o grau é o grau da maior ordem, né? Então, segundo grau também. Uma equação de segundo grau e de ordem 2, né? Essa equação diferencial aqui. Vamos lá para a questão 4. Questão 4. Dx dt mais 4dt dx. Opa, deixa eu arrumar aqui. Dt dx igual a t. Bom, aí a gente tem o seguinte, que aqui a gente tem dx dt e aqui a gente tem dt dx, né? A derivada de x em relação a t e aqui a derivada de t em relação a x. Para que a gente possa verificar aí, a gente tem que colocar tudo isso da mesma forma, né? De x em relação a t ou de t em relação a x. Então vamos fazer de x em relação a t, que vai ficar a derivada de x então em relação a t mais 4 vezes derivada de x em relação a t elevado a menos 1. Quando a gente inverte aqui esse símbolo, né, a gente precisa inverter aqui o expoente e tudo isso igual a t. Essa notação aqui dx dt, a gente utilizar a notação de Newton, né, chamar de y'. Então a gente fica com isso aqui, ó, y' mais 4 vezes y' elevado a menos 1 igual a t. E aí nós temos o seguinte, y' mais 4 sobre y' igual a t. Então aqui a gente tem uma soma de frações, né?
A gente precisa fazer o mínimo aqui para resolver essa fração, colocar de uma maneira diferente, né? Fazer uma mudança aqui. Então, a gente vai ficar tendo y'. Então, y' dividido por 1 vezes y'. Então, a gente tem y' elevado ao quadrado mais 4 igual. Aqui a gente tem um 1, né? Y' vezes t. E nesse caso aqui a gente consegue fazer essa simplificação por causa da igualdade que temos aqui. E ficamos então com y' ao quadrado mais 4 igual a y' vezes t. E aí a gente consegue definir que a ordem é 2, aliás, que a ordem é 1, né? Que a derivada é 1, foi derivada só uma vez. E que o grau dessa equação, aí sim o grau é 2, né? Se a gente for levado aqui a só olhar os símbolos, a gente cai no erro aí. Não pode esquecer que tem que colocar todos na relação certa da derivada aqui, ó, de x em relação a t no caso, e não de t em relação a x. Ou então essa outra poderia ser invertida também. Mas o importante é anotar isso aí. Muito bem. Vamos para a próxima aqui. Questão número 5, né? A questão 5, 2 mais y, duas linhas, igual 4 menos xy, duas linhas, elevado a menos 3. E aí a gente faz o seguinte, faz uma modificação aqui, 2 mais y, duas linhas, igual a 1 sobre 4 menos xy, duas linhas, elevado à terceira. Então, a propriedade da potência aí, que aqui era negativo, passou a ser positivo, porque nós fizemos aí a inversão aqui da fração. E aí a gente tem que passar multiplicando para poder encontrar o grau, né, dessa equação. 2 mais y, duas linhas, vezes 4, deixa eu voltar aqui, 4 menos xy, duas linhas, elevado à terceira, igual a 1. E aí, para a gente fazer toda essa multiplicação, vai despender de vários cálculos aqui, porque nós vamos ter que fazer 4 menos x vezes y, duas linhas à terceira, multiplicar essas partes 3 vezes, né? Essas partes iguais, essa base, né? A base da potência. E não é necessário fazer tudo isso, uma vez que a gente sabe que o maior grau que a gente vai ter multiplicando todo esse fator é x, y, duas linhas, a terceira, né? O máximo que a gente vai ter de grau aqui vai ser a terceira. E que posteriormente vai ser multiplicado por esse y, duas linhas. Então, na realidade, o x, y, duas linhas, no máximo que ele vai chegar é de quarto grau. E de segunda ordem, né? Que é o que já está aí, né? A gente não vai ter mais derivadas. Então, a ordem dessa equação é 2 realmente. E o grau, sem desenvolver todas as multiplicações necessárias aqui, né? A gente já consegue definir que é de quarto grau essa equação. Então, está resolvido aí, né, a questão disso. Se quiser desenvolver toda essa multiplicação, pode, mas não é necessário, né? E vamos fazer a última. Deixa eu apagar aqui, que agora acabou minhas páginas ali. Vou apagar assim mesmo. Agora nós vamos fazer a última, né?
questão número 6, que é y duas linhas mais exponencial de y duas linhas mais y' elevado à quarta potência igual a y. Bom, nesse caso aqui, a maior ordem é 2, né? Foi derivada duas vezes. E o grau, neste caso, não pode ser definido. Por quê? Porque nós temos a derivada aqui na exponencial. Então não dá para definir o grau dessa equação. Da mesma forma, quando a gente tiver a derivada, né, de maior ordem, na função seno também, não vai ser possível definir o grau da equação. Então, pessoal, é isso aí. Primeiro vídeo. Espero que eu consiga, né, desenvolver todas as atividades dessa maneira. E reforço que já tem mais 2 vídeos aí que eu estou com intenção de fazer, que são das próximas atividades, que eu não consegui desenvolver todas as atividades. E aí eu vou postar em forma de dúvida e não em forma de solução, conforme esse que eu estou postando hoje. Mas no mais, muito obrigado. Até uma próxima.